Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao canal do YouTube Professor Fetter. Aqui se discute direito e principalmente direito processual civil e ética profissional. Um canal ligado e direcionado para vocês que estão aí se preparando para o exame da ordem, para vocês que gostam de discutir direito, para vocês que gostam de dicas, que gostam de debates jurídicos processuais por esse Brasilzão todo. E nesse período de isolamento, de distanciamento social, foi criado aqui neste canal um diário. É o diário de um professor em quarentena. Por incrível que pareça, a gente já está aqui no capítulo 19. E neste capítulo 19 o tema de hoje é o quê? Revelia! Tamo junto? Vem comigo? Né? Se tivesse agora alguém aqui me controlando, né? Era aquele momento que aparecia uma vinheta, explodia, fazia loucura. Não, aqui não tem essas porra nada, tá? Aqui assim, eu digo, vou falar sobre revelia, vamos lá. E vamos falar sobre revelia, tá legal? Olha só, a revelia no CPC 2015, ela tem algumas características, algumas situações muito interessantes. Embora ela tenha, sim, como base todas as regras relativas ou repetidas do CPC 73, ela tem algumas coisas interessantes que vale a pena a gente conversar, a gente debater aqui. Primeiro aspecto que vocês devem levar em consideração, vejam, nós temos vídeos falando de petição inicial, nós temos vídeo falando de contestação, nós temos vídeo falando de reconvenção, as circunstâncias que geram ou decorrentes de uma petição inicial incompleta, o que o juiz deve fazer, quais são as consequências ou quais são as atitudes. Ah, não lembro disso? Olha lá, tem lá 18 vídeos, esse aqui é o número 19. Eu acho que quando eu fizer o vídeo 20 eu vou cantar parabéns para mim mesmo. Afinal, em 2020 ter 20 vídeos não é moleza, tá? Bom, levando essas situações em consideração, percebam que a revelia é uma circunstância que vai atingir quem? O réu. E qual a atitude ou a ausência ou a omissão do réu que leva a ele a ser aplicada contra ele esta tal de revelia? Vejam, não estou nem falando ainda dos efeitos da revelia, eu estou simplesmente dizendo, quando acontece, quando emerge a revelia, quando que o réu se torna revel? Para dizer isso, ou para explicar isso, ou para enxergar isso, vejam o CPC especificamente no artigo 344, que diz assim, ó, se o réu não contestar a ação, será considerado revel. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o conceito de revelia. Então a revelia emerge, a revelia acontece, segundo o artigo 343, quando o réu não contestar, quando o réu não apresentar contestação, a consequência da não apresentação da contestação será a denominada revelia. Lembrem que a contestação deve ser apresentada num prazo. Qual prazo? Aquele prazo definido no artigo 335 do CPC. Qual é esse prazo? 15 dias. Qual é a importância, né, deste prazo de 15 dias? Todo mundo sabe que a maioria dos prazos no CPC são 15 dias. Vejam, lembrem dos incisos do artigo 335, que o que é relevante a respeito do prazo da contestação é de quando ele começa a contar, quando ele começa a fluir, como é que eu conto o prazo contestacional. A partir de quando começa a fluir tal prazo. Cuidado com essa circunstância. Bom, então você já sabe que não contestar a ação gera revelia, certo? Certo. Só que tem uma outra circunstância em decorrência do prazo que também vai gerar a revelia. Qual? A apresentação de contestação fora do prazo, de forma intempestiva. A intempestividade da contestação também vai gerar a revelia. Por quê? Porque o não apresentando no prazo se extinguiu, precluiu, desapareceu o meu direito de contestar. Não adianta nada eu contestar depois do prazo contestacional, de eu apresentar contestação depois do prazo contestacional, tá? Porque eu não vou evitar a revelia. Eu já vou mostrar que eu poderia evitar uma outra circunstância. Então notem, voltem para o artigo 344 do CPC. O réu que não contestar a ação será revel. Estou dizendo que isto é o conceito de revelia. O artigo 344 ele tem que ser dividido em dois.
Tá? Porque ali na segunda parte diz: presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. O que é isso? Isso são os efeitos da revelia. Então, o 344 do CPC, ele nos dá duas informações extremamente relevantes. A primeira delas, quando que a revelia acontece? A revelia acontece quando o réu não contestar, né? E o fato de contestar fora do prazo, de maneira intempestiva, é a mesma coisa que não contestar, ocasiona, faz emergir nos autos a revelia. E notem, né? Percebam, emergindo nos autos da revelia, qual é a consequência jurídica processual? São os chamados efeitos. E qual é? Presunção de verdade quanto aos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Então eu tenho o conceito e tenho o efeito, ambas informações inseridas no artigo 344 do CPC. Tem o conceito e tem os efeitos. Nós temos que analisar o que nos interessa aqui, o que é importante, o que é relevante aqui, é analisar essa circunstância desses efeitos, esta presunção dos que são verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Em primeiro lugar, recordem de teoria geral do direito, né? Quais são os tipos de presunção que nós temos no direito brasileiro? Dois tipos, a presunção absoluta e a presunção relativa, né? Aquela presunção iuris et de iure, presunção iuris tantum, né? Isso quer dizer o quê? A presunção absoluta, ela não admite prova em contrário. A presunção relativa admite prova em contrário. Então percebam, vamos olhar ali, vamos ler de novo. Presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Esta presunção do artigo 344, ela é absoluta ou relativa? Estamos diante de uma presunção relativa. Ou seja, ela admite prova em contrário. Isto quer dizer o quê, doutoras e doutores? Qual é a consequência desta circunstância ou da classificação dessa presunção? Que é permitido ao réu, mesmo revel, a produção de provas dentro do processo. Ou seja, ainda que o réu seja declarado revel, ele poderá se habilitar nos autos e produzir provas para fins de quê? De afastar esta presunção relativa de verdade, afastar esta verdade presumida que tem ou que é efeito da revelia. E o CPC trouxe essa informação especificamente no artigo 349. Notem, ao réu revel será lícita a produção de provas. Ao réu revel será lícita a produção de provas, ou seja, será permitida, será autorizada. Então notem, percebam, interpretem, usem da hermenêutica. O que é a hermenêutica? É buscar o sentido e o alcance das expressões do direito. Peguem o 344 e o 349. O 344 diz o quê? Não contestou, presume-se verdadeiras alegações de fato formuladas pelo autor, certo? Certo. O 349 diz o quê? Que é lícito, que é permitido, que é autorizado ao réu revel produzir prova. Ou seja, ele poderá demolir, afastar, fazer com que esta presunção de verdade desapareça, produzindo prova, porque a ele é permitido, é autorizado, é lícito, é legal a produção de provas pelo réu revel. Tá? Então nós tínhamos uma ideia equivocada. O réu revel está morto dentro do processo, o réu revel perdeu a ação. A partir desta nova disposição do CPC 2015, esqueçam isso. Se vocês forem aptos, inteligentes e capazes, mesmo pegando um cliente revel, vocês terão a oportunidade, o direito, a possibilidade de afastar aquela presunção de verdade através do quê? Através da produção probatória, que é permitida expressamente pelo artigo 349. A única ressalva que o artigo 349 faz é que o requerimento, o pedido, a postulação do réu revel
para a produção de provas tem que ser feito a tempo dentro do processo. Exemplifico. Veja, terminou a instrução. O que é a instrução? É o momento da produção da prova. O juiz decretou encerrada a instrução. Qual é o próximo passo? Razões, sinais e sentença. Depois de declarar encerrada a instrução, vem o réu revel, comparece, se habilita aos autos e diz: eu quero produzir prova. Não. Ele já perdeu essa oportunidade. Ah, mas o 349 diz que eu posso. Eu como réu. Sim, mas diz também, olha lá, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à sua produção. Ou seja, leia-se, ele tem que se habilitar, o réu revel, a tempo de requerer, de postular, de pedir a produção probatória. Não é porque ele pode produzir prova que ele não vai respeitar os momentos processuais adequados. Então o réu revel pode requerer prova pericial? Pode. Pode juntar documento? Pode. Pode arrolar testemunha? Pode. Pode participar da instrução fazendo perguntas para as testemunhas? Pode. Desde que se habilite a tempo de requerer esta produção probatória. Tá? E aí vocês vão me perguntar, tá bom, Fetter, fofo. Eu sempre digo que eu não sou gordo, eu sou fofo. Tá legal? Muito bem. O réu revel pode se habilitar nos autos? O que é se habilitar nos autos? O que configura esta habilitação do réu nos autos? Simples, claro e objetivo. Notem o artigo 346, parágrafo único, que diz: o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase. Então, a qualquer momento, ele pode se habilitar. E aí a pergunta que emerge a seguinte: como ele se habilita? Através do seu procurador, através do seu advogado. Olha o 346, os prazos contra o réu revel, não estou falando em prazo ainda, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data da publicação da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. O que é não ter patrono nos autos? É lembrar Harry Potter? É um espectro patrono? Estamos diante de dementadores? Não, ter patrono é ter advogado, é habilitar o defensor, o advogado, o procurador nos autos. O réu revel pode, a qualquer momento, habilitar o seu advogado nos autos. Perfeitamente possível isso. No momento em que ele habilitar, ele recebe o processo no estado em que se encontra. Ele não tem como voltar atrás, é dali para frente. Não há como retroagir as circunstâncias que já aconteceram. Mas dali para frente, levando em consideração o que diz o artigo 349, o réu, habilitado por seu procurador nos autos, por seu advogado, ele poderá requerer a produção probatória, a prova a ser produzida naqueles autos. Legal, né? Interessante esta circunstância, esta situação. Percebam agora o 346, volta lá no 346, prazos contra revel que não tenha patrono constituído nos autos. Prazo corre como, doutoras e doutores? Eu acho que eu não fiz ainda nenhum diário de um professor em quarentena sobre prazos. Vou fazer. Vou fazer um diário só sobre prazos. Os prazos, doutoras e doutores, eles correm quando? Como? A partir de qual momento? A partir do momento em que a parte tomar conhecimento processual daquele ato processual, daquela circunstância a qual dá origem ao prazo. Muito bem. Como que se dá conhecimento às partes de um ato processual? Através da intimação. Para o réu, existe ainda a possibilidade da citação, que é o primeiro momento, onde ele é avisado, comunicado de que existe uma ação contra ele. Os demais atos processuais serão todos comunicados através da intimação. Então, comunicação de atos processuais ocorre através de citação e de intimação, certo? Certo. Pois bem, é a partir da citação ou da intimação que se tem conhecimento processual daquele ato e a partir dali que começa a correr prazos processuais. Qual é a conclusão que vocês chegam levando em consideração o 346? Olha só, vou ler. O prazo contra réu revel que não tenha patrono começa a correr a partir da publicação do ato decisório. Isso quer dizer o quê? Que o réu revel que não tem advogado nos autos não é intimado de nada.
Os prazos contra ele correm da publicação do ato e não da sua intimação, tá? Ao contrário, o que vocês, qual é a outra circunstância que vocês podem depreender também do artigo 346? Que no momento em que o réu habilitar advogado, réu revel, habilitar advogado, ele será intimado de todos os atos processuais. Então, habilitando o patrono advogado nos autos, o réu terá o direito de ser intimado de todos os atos processuais, tá? E aí também terá o direito de produção de provas, de manifestação dentro do processo, tá? A outra circunstância que eu quero trazer para vocês diz respeito ao artigo 345. Por quê? Porque o artigo 345, olha ele na tela aí, tá? Ele diz: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Que efeito é esse? Presunção, vou baixar um pouquinho aqui, ó. Presunção de verdade das alegações de fato formuladas pelo autor. Ou seja, existem circunstâncias onde o réu, mesmo sendo revel, não terá contra ele, não incidirá contra ele os efeitos da revelia, ou seja, a presunção de verdade. Quais são as circunstâncias que afastam os efeitos da revelia? Vejam, não é afastada a revelia, é afastado o efeito da revelia. O réu continua sendo revel, mas não há presunção de verdade quanto aos fatos alegados pelo autor contra ele. Quais são as circunstâncias? Aquelas descritas no artigo 345, ou nos incisos do artigo 345. Tá? Então ali nós temos circunstâncias onde o réu será revel, mas contra ele não correrão, ou não incidirá, melhor dizendo, os efeitos da revelia. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Havendo 345, inciso 1, havendo pluralidade de réus, um deles contestar a ação. O que é pluralidade? Litisconsórcio. Havendo litisconsórcio, um contestando, a contestação de um, tá? Retira a incidência do efeito da revelia ou dos efeitos da revelia quanto aos demais. Eu tenho 3 réus. Um contestou, 2 não contestaram. Esses 2 que não contestaram são o quê? Revéis. A eles se aplica o efeito da revelia? Não. Por quê? Porque a contestação de um dos réus aproveita para os demais litisconsortes com o intuito de afastar o efeito da revelia. Não afasta a revelia, afasta o efeito da revelia. Um outro exemplo interessante também é quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Há um exemplo fácil de direito indisponível, é quanto às pessoas jurídicas de direito público. Estado, município, União, autarquias e fundações públicas. Podem ser revéis? Podem, se não contestar ou apresentar contestação fora do prazo, serão consideradas revéis. A eles aplica o efeito da revelia? Não. Por quê? Porque eles defendem direitos indisponíveis e, segundo o artigo 345, inciso 2, o efeito da revelia será afastado, não incidirá, quando se estiver discutindo, tratando a respeito de o litígio, a ação versar sobre direitos indisponíveis. Uma última circunstância a respeito da revelia que me parece interessante, importante, relevante trazer para vocês, diz respeito ao inciso 4 do artigo 345. Olha só o que diz o inciso 4. Não haverá, então, não incidirá os efeitos da revelia, tá? Quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis, não é isso que me interessa, ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Esta ideia de contradição com a prova constante dos autos está intrinsecamente ligada ao artigo 349. Notem, percebam, tá? Interpretem, né? Cheguem ao objetivo do legislador aqui. Eu disse o quê? Que o réu revel ou contra o réu revel nós temos um efeito, presunção de verdade, certo? Certo. Eu disse que esta presunção de verdade é o quê? Relativa. Isso quer dizer o quê? Que se admite prova em contrário, certo? Certo. Eu disse que o réu pode produzir prova, não disse? Disse. Quando? Aonde está essa previsão? No artigo 349. Então, nós temos uma presunção relativa de verdade dos fatos, tá? E temos a possibilidade do réu revel produzir prova. Presunção relativa de um lado, possibilidade de produção de outro. Se o réu produzir prova,
tá, contrária àqueles fatos, aquelas circunstâncias presumidamente verdadeiras. O que vai acontecer? Vai se aplicar o artigo 345, inciso 4, segunda parte. Tá? Não haverá efeito. Eu afastarei os efeitos da revelia, tá, trazendo prova, porque ele diz, quando estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Então, existe uma presunção. Eu produzo prova, tá, e a prova, tá, ela afasta esses fatos presumidamente verdadeiros, ou ela afasta esta presunção de verdade. Esta é a ideia. Viram que legal como a gente pode trabalhar, né, bonito e legal com a revelia? Beleza, né? Coisa linda a gente poder pensar e raciocinar em cima do direito processual. Gente, esse era o recado a respeito de revelia. Espero que tenham gostado, espero que seja importante, relevante e ajude vocês em algum momento. Aqui, Diário de um Professor em Quarentena. Dicas e opiniões a respeito de direito processual civil e ética profissional. Tamo junto! Se gostou, dá um ok, um likezinho lá. Se não gostou, não magoa. Vocês sabem que gordinho, fofinho que nem eu, o coração é muito grande e se magoa fácil, tá? Vamos lá, tamo junto! Baita abraço, quando dormirem, sonhem comigo. Beijo, tchau!